Vamos falar de licenciamento, senhor Márcio Ferrara Prado. Então, o que aconteceu foi o seguinte: lá em 1988, Constituição, dentre os seus direitos e deveres, ela cria uma questão, e tem um vídeo aqui no Blá explicando isso com muito mais cuidado do que eu vou explicar agora. Ela cria alguns direitos e deveres que a gente tem como Estado e como sociedade em relação ao meio ambiente. Então a gente cria um arcabouço legal para a proteção do meio ambiente e estabelece que o meio ambiente é um direito de todos os brasileiros, lá na Constituição de 88. E dentre essas coisas, o que se prevê nesse movimento é que o legislativo, a gente precisa lembrar disso, que o legislativo deveria criar uma sequência, uma série de regras e uma série de estruturas legais para determinar como ia acontecer o que é conhecido como licenciamento ambiental. Então, o que é o licenciamento ambiental? Em poucas palavras, é um tipo de documento que você precisa ter, é um tipo de licença que vai ser concedida pelo Estado para dizer se você deve ou não fazer, ou pode ou não fazer um determinado empreendimento, seja ele uma fazenda, seja ele uma fábrica, seja ele um condomínio de alto padrão, seja ele um condomínio de baixo padrão, seja ele a extração de petróleo na foz do Amazonas ou no próprio Amazonas, seja ele o processo de mineração no estado de Minas Gerais. Então, um conjunto de leis que iam determinar como deveria ser feito esse licenciamento ambiental, tanto o pedido da licença quanto a concessão da licença. E uma coisa que eu expliquei lá no outro vídeo é que desde 88 a gente está em 2025, então já tem quase 40 anos, essa legislação não foi discutida. Então, até agora, a gente não tinha discutido pelo legislativo como a legislação ambiental deveria acontecer. Então, outros órgãos ambientais do governo, como o CONAMA, eles assumiram a responsabilidade de uma maneira, até certo ponto, provisória, de determinar como deveria ser o licenciamento ambiental. E aí você envolve outros órgãos do governo, como o IBAMA, nessa brincadeira também, tá bom? E aí o que acaba acontecendo é que essa série de regras, segundo algumas pessoas, ela passa a ser muito morosa, então ela demora demais para acontecer, um licenciamento demora demais para acontecer, ela é cara demais e ela impediria o desenvolvimento ambiental do Brasil. Então uma coisa que eu discuto lá no outro vídeo é que era um papel do Poder Legislativo legislar sobre isso e criar essas regras que vão ser feitas e que vão ser colocadas, tá bom? Uma outra coisa que é importante a gente discutir tá ligada a essa morosidade que eu falei, essa demora que eu falei para os processos de licenciamento ambiental. Então, para você fazer o licenciamento ambiental, você precisa que informações sejam levantadas, documentos sejam levantados e que isso seja avaliado pelo órgão responsável. E a gente percebe principalmente a partir de 2016, e os dados mostram isso, uma piora nesse serviço. Então, os serviços de avaliação dos processos de licenciamento ambiental, eles vão piorando a partir de 2016, vão degringolar a partir de 2018 e aí tudo vai começar a atrasar mais. Isso acontece basicamente porque em 2016, depois do golpe contra Dilma, o que a gente tem é um processo de desaparelhamento dos órgãos ambientais. Então, o número de servidores responsáveis pelas áreas de avaliação do licenciamento despenca e aí os trabalhos começam a ficar cada vez mais demorados. Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje? O cenário que se desenha e que vem se discutindo desde muito tempo na Câmara dos Deputados é que o licenciamento ambiental, na verdade, é uma grande punição para quem quer investir no Brasil. É um grande atrapalhador do desenvolvimento do Brasil. É um negócio que atrapalha o Brasil de ganhar milhões e milhões e bilhões e bilhões de dólares, uma vez que o Equador, não sei quem, está ganhando, tirando petróleo ali no mar e a gente não pode, porque a gente não pode minerar, porque o licenciamento, que a regra do licenciamento é um grande absurdo, porque é tudo muito difícil, porque vocês querem proteger a ararinha azul do cu amarelo e por isso eu não posso construir a minha termoelétrica, a minha hidrelétrica ou o que quer que seja nessa área. Então, o que a gente vai ter de construção de conceito é que licenciamento ambiental
é importante, mas o jeito que o licenciamento ambiental é feito no Brasil hoje, até essa lei que está sendo aprovada, que foi passada na madrugada hoje, é um grande impedidor do desenvolvimento do país. E aí a gente poderia ficar horas discutindo aqui o discurso desenvolvimentista, que a gente está impedindo as pessoas a pararem de passar fome quando a gente faz isso. O licenciamento ambiental é um atraso para o país, que a gente poderia ganhar muito mais dinheiro extraindo petróleo, e aí a gente poderia comprar casas e dar comida para as pessoas, impedir a mineração no estado de Minas Gerais em determinadas áreas é um grande absurdo, que essa história de ficar dando área para indígena é um grande absurdo, eles deviam ter o direito de extrair o que eles quisessem lá e assim por diante. Então a gente tem toda essa construção desse conceito, dessa ideia de que o licenciamento ambiental, como ele é feito, ele é um atrapalhador do desenvolvimento do país, tá? E ministros do governo atual concordam com esse conceito. Então, na hora que você vai conversar com a ministra, a única ministra que vai ser veementemente contra a mudança da legislação ambiental é a Marina Silva. O resto dos ministros, eles falam que a legislação precisa ser atualizada, mudada e modernizada. Esse é um termo que se usa bastante. E aqui eu não vou nem discutir se deveria ou não ser modernizada, porque talvez devesse mesmo. A gente tem ferramentas hoje que poderiam agilizar o processo e a ferramenta que a gente deveria mais fazer é contratar mais gente para trabalhar, né, gente? É contratar mais técnicos e formar mais técnicos com qualidade para trabalhar, para agilizar o processo. A gente precisa lembrar que o Ministério do Meio Ambiente e seus órgãos acessórios foram sucateados desde 2016 e até agora essa reposição de salário e de funcionário que se aposentaram não aconteceu. Quem está lá trabalha igual uns camelos para fazer o seu trabalho e não consegue fazer o trabalho simplesmente porque não dá. E só para vocês que estão assistindo, eu vou falar só para quem está assistindo, tá? Não caiam nesse papinho de que o Estado brasileiro é grande. A gente precisa lembrar que um parque estadual nos Estados Unidos tem mais funcionário do que o IBAMA inteiro. Então essa história de Estado pequeno é boa no país dos outros. Se você for pegar os órgãos ambientais de países na Europa, proporcionalmente eles são muito maiores do que os órgãos ambientais do Brasil. Então, esse liberalismo que tem que mandar ter Estado pequeno, ele é muito bom no olho dos outros. No nosso olho, ele não funciona desse jeito, tá? Então, não caiam nesse papinho de que, ai não, o Estado brasileiro é pesado demais, a gente deveria diminuir o número de funcionários ainda mais, porque isso só gera sucateamento. No Ministério do Meio Ambiente, nas universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais, em todo lugar que você vai ver, esse processo de sucateamento do que é público, e a gente sabe muito bem o que acontece quando o serviço piora por causa do sucateamento, a gente dá para os outros que vão ganhar muito dinheiro em cima das nossas costas. Mas vamos voltar aqui, tá? Então o que aconteceu ontem, na calada da noite, foi a votação dessa lei de licenciamento ambiental. Então vamos lá. Finalmente, em 2025, a Câmara dos Deputados já tinha passado no Senado. Foi nesse contexto que a gente fez o outro vídeo. A Câmara dos Deputados resolveu votar o projeto de licenciamento ambiental, tá? E a votação foi aprovada. A maior parte dos deputados votou a favor, então aprovado com 267 votos. O projeto de licenciamento foi finalmente aprovado na Câmara e agora ele vai para o Lula fazer a sanção ou não do projeto. Então, o Lula vai analisar se ele vai sancionar ou vetar e prestem atenção no que eu vou falar, como funciona um veto. Se o presidente da República vetar alguma coisa, ou partes da lei ou a lei inteira, isso volta para o Congresso e o Congresso pode derrubar o veto e transformar em lei de qualquer jeito. Não é fácil, só que a bancada do agro acha que tem votos necessários para derrubar o veto da presidência da República, tá? E o que acaba acontecendo e quais que são os principais pontos dessa nova
lei do licenciamento e que são preocupantes e que tem muita gente preocupada. É que ela flexibiliza o licenciamento, então ela transforma o licenciamento em algo muito mais frouxo, ela cria, inclusive, categorias que são autodeclaradas de licenciamento, então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é um ponto muito relevante, é que ela joga para estados e municípios a obrigação de determinar categorias do que são as atividades que são feitas e de continuar monitorando se aquilo está sendo feito da maneira correta ou não. Então, o que ele vai fazer é que ele vai criar categorias de alto impacto, médio impacto e baixo impacto, e as categorias, principalmente, dependendo da área de médio impacto e baixo impacto, não precisam mais de um licenciamento oficial. Elas vão ter aquilo que é conhecido como licença por adesão e compromisso, LAC, que é um autolicenciamento. Eu vou preencher um formulário, tá? Então, se eu quero construir alguma coisa que tenha médio impacto ou baixo impacto, eu não preciso mais passar pelo rito oficial do licenciamento. Que eu vou fazer uma autodeclaração daquilo que se pede a partir do licenciamento. E quem determina esse alto, médio ou baixo impacto são os municípios. E isso é um problema por quê? Porque o que acontece no município fica no município. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, essa primeira categoria, ela tira a obrigação de um licenciamento oficial. Tira a obrigação de você fazer um estudo de impacto ambiental, dependendo da categoria que você tiver. Tira a obrigação de você propor tantas medidas mitigatórias quanto você precisaria com licenciamento hoje. Facilita o processo de licenciamento. E aí, a vistoria disso é por amostragem. Então, a gente vai pegar e fazer uma amostragem para ver se esses LAC estão corretos ou não. Outra coisa que isso também faz, outra coisa desse processo de licenciamento novo que está sendo proposto, é que ele pega e transforma o agronegócio e as atividades agropecuárias, incluindo as atividades agropecuárias, em algo que não precisam de uma análise de impacto ambiental. Então, também vão se encaixar nessa categoria de licença por adesão e compromisso. O agronegócio vai se encaixar nesse negócio também. Então a gente vai tirar o controle direto que a gente tem hoje sobre o que é feito pelo agronegócio, beleza? Ele também, esse processo novo de licenciamento, ele também muda as regras em relação ao uso da água e do solo. Ele desobriga o empreendedor de apresentar no processo de licenciamento documentos que atestem o uso legal de água e solo. E ele também tira a mineração da categoria mais séria do licenciamento e coloca isso como responsabilidade dos estados e municípios. O que essa mudança de licenciamento faz é que ela destrói a política ambiental brasileira. A política ambiental de controle do que está acontecendo em novos empreendimentos e até empreendimentos antigos muda completamente desse lado. E cria um desbalanço de favorecimento a quem faz o negócio. Então esse processo vai favorecer o grande produtor do agro. Esse processo vai favorecer as grandes construtoras que vão poder construir muito mais fácil onde elas quiserem. Esse processo vai favorecer a Petrobras, que finalmente vai poder discutir mais rapidamente como extrair petróleo da Foz do Amazonas. Esse projeto favorece quem já ganha muito dinheiro fazendo coisas nesse país. A política ambiental brasileira, que no papel era uma das melhores políticas ambientais do mundo, foi referência para muitos outros processos ambientais, ela simplesmente perde muita força a hora que você vota uma legislação dessa, a hora que uma PL dessa passa. E uma coisa que é importante para vocês entenderem é que isso não é votado de madrugada, de graça. Isso não foi votado ontem fora de contexto. Isso não foi votado ontem às 4 horas da manhã porque deputado trabalha demais.
Isso não foi votado nessa semana à toa. Não é à toa que se votou isso essa semana. Isso foi colocado como pauta essa semana, na quarta-feira, na noite de quarta para quinta, por outras razões, pela bagunça que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Porque ninguém, apesar de você entrar em todos os portais, isso virou notícia por 2 horas e depois o Trump foi lá e falou contra o Pix. E aí o Bananinha publicou outra coisa lá na rede social. E aí o governo está fazendo uma outra reunião para discutir os impactos das taxas, da taxação americana no Brasil, que são coisas importantes que têm que ser discutidas. Mas o que a gente está vendo é a Câmara fazendo aquilo que é especialista em fazer. É o presidente da Câmara fazendo aquilo que é especialista em fazer, que é aproveitando esse momento de turbilhão para passar a goela abaixo, sem que seja discutido para a população, sem que a gente possa ficar revoltado, uma legislação que é, no mínimo, absurda, no mínimo prejudicial. A gente falou, gente, e isso é super importante, que o Bananinha estava cometendo um crime de lesa pátria quando ele fez o que ele fez, de negociar a taxação contra o Brasil com o Trump. Isso que os deputados fizeram hoje é um crime de lesa pátria também. O que esses caras estão fazendo é destruindo algo que é bem comum de todos os brasileiros. Seu, de quem está assistindo. No momento em que a gente está discutindo preocupação com mudança climática, no momento em que a gente está discutindo o problema de queimada de floresta, no momento em que a gente está discutindo que a gente já está pagando o preço pela nossa atividade no planeta, o Estado, o Legislativo vai lá e passa uma legislação que vai piorar ainda mais o que já está ruim. Então é crime de lesa pátria, sim. E acontece porque o modelo democrático que a gente tem hoje favorece quem tem muito dinheiro. E a gente fica muito discutindo e a gente vai ter que ter essa discussão. E eu conversei disso com o Márcio, eu conversei disso com meu pai, já conversei isso com vocês. A gente discute muito a eleição do ano que vem. Quem vai ser candidato à presidência da República? E a gente esquece. Você que está assistindo esquece. A gente esquece que a gente tem a pior Câmara dos Deputados da história. Da história. E que esses caras hoje são tão ou mais influentes para o desenvolvimento do Brasil do que o presidente da República. A história do orçamento secreto faz com que grande parte das verbas fiquem na mão desses caras. Então, enquanto a gente estava lá lutando para tirar o Bolsonaro da presidência, isso foi importante, a gente também permitiu que a bancada do agro crescesse, que a bancada da bala crescesse, que a bancada da Bíblia crescesse. E esse tipo de votação que aconteceu hoje vai ser cada vez mais frequente, vai ser cada vez mais prejudicial para você que está assistindo. Não tem o que falar disso. E aí, se eles têm poder de derrubar o veto, daqui a alguns meses, esse é o licenciamento que a gente vai ter no Brasil e acabou. Acabou. Qualquer lei de proteção ambiental que a gente tiver no Brasil não vai existir mais. Certo? E eu tô falando, eu conheço pessoas que trabalham dentro do Ministério do Meio Ambiente. Eu conheço gente muito foda que trabalha protegendo o meio ambiente desse país. E se essas pessoas não estão desesperadas, e elas estão, se essas pessoas já não estão falando, cara, eu devia desistir desse negócio, elas deveriam estar começando a pensar. Então, nas próximas coisas que a gente vai fazer, nas próximas eleições, a gente tem que ter, pensando que é possível. Eu sou bem cético, porque, como eu disse, na democracia burguesa que a gente vive hoje, é extremamente difícil acontecer isso que eu estou falando. Eu sou bem cético em relação a isso. Mas a gente deveria se preocupar muito mais com o legislativo do que a gente se preocupa. É a pergunta que eu sempre faço para vocês. Vocês lembram em quem vocês votaram para deputado? O deputado de vocês foi eleito? E em sendo eleito, vocês sabem como ele votou para essa lei agora? Ele votou favorável à lei ou ele votou contra a lei? Quantas vezes você que está assistindo exerceu o seu papel político de cobrar os políticos do país que você vive? Qual que é o seu papel dentro da democracia, além de votar? Então, é possível reformar o sistema como ele está hoje? A gente precisa pensar num novo sistema. Qual é o caminho que a gente vai escolher? Porque o caminho do jeito que está hoje é prejudicial e o resultado é nefasto para a gente para os próximos anos. Tá bom? Beleza? Então era sobre isso que eu queria falar para vocês hoje.
era para chamar a atenção para essa votação que aconteceu de madrugada, e é para a gente entender, eu vou repetir isso várias vezes, que aconteceu nessa quarta-feira com contexto. Os caras têm consciência do crime de lesa pátria que eles estão causando. Eles têm essa consciência. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles tanto sabem o que estão fazendo escondido. E é tão escondido que acabou às 4 horas da manhã e é sobre isso. Ninguém mais vai falar sobre nada. O Márcio lembrou aqui, ó, imagina Belo Monte que teve licenciamento ambiental se fosse agora. Belo Monte que já é um crime ambiental gigantesco com licenciamento, com mitigação, com um monte de trabalho que foi feito em cima para tentar diminuir o impacto. Imagina agora. O Márcio falou, o lance é que o Congresso é cheio de fazendeiro, empresário, tudo milionário. E os que não são fazendeiros e milionários são apoiados por fazendeiros e milionários. Esse é o problema. De novo, o problema é o modelo do tipo de democracia que a gente tem. O problema é que a eleição ela é desproporcional de acordo com o dinheiro que você tem ou de quem te apoia. Esse é o problema. Você tem toda a razão, Márcio. Eu não sou representado no Congresso, proporcionalmente. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Coisas importantes pra gente dizer. Primeiro, deixa o like. Deixa o like, é de graça. É de graça. Deixa o comentário, é de graça. Ah, Emílio, mas eu quero apoiar o Blá Blá financeiramente. Tem algumas maneiras. Tem o nosso Catarse, catarse.me/blablajude. Tem o nosso Pix, que tá aqui do lado. Você pode mandar um Pix pra gente no modelo... É desgraça, Márcio. No modelo... Pague o suco de laranja para o gordinho. Então, se você quiser pagar o suco de laranja do gordinho, é só você clicar aqui no Pix e manda um Pix recorrente para nós. Ou você pode apoiar o Matheus nas grandes sacanagens que o Matheus inventa para esse canal. E uma das grandes sacanagens que o Matheus inventa para esse canal são promoções do nada, beleza? E a promoção que o Matheus inventou hoje, o patrão ficou louco, é que se você comprar essa camiseta aqui que eu tô usando, ó, que eu vou colocar aqui na tela agora, se você aproveitar e comprar essa camiseta aqui, ó, do Anthropocene Park, hoje, essa aqui, ó, lindona, tá super bonita essa camiseta aqui, você vai poder comprar o chaveiro mais barato. É isso, Matheus, é isso. Então, se você comprar essa camiseta aqui do Anthropocene Park, você vai poder comprar um imã de geladeira por R$15. Ele já baixou o preço aqui, sem conversar comigo. Já é uma bagunça essa história. E hoje ele colocou essa promoção aqui do Anthropocene Park. A Pan perguntou qual que é o maior tamanho. O maior tamanho é o tamanho da Doppel. Se eu não me engano, a Doppel faz até 4xG, Pan. Então, são os tamanhos da Doppel. E qualquer coisa que você precisar de tamanho, você conversa com o Mateusão que ele te ajuda. Manda uma mensagem lá que o Mateusão te ajuda. Mas a Doppel tem tamanhos para pessoas grandes. Eu sou uma pessoa grande. A Doppel tem tamanhos para pessoas grandes também, tá, Pan? 3xG. Mas assim, Pan, se você precisar de algo que seja maior do que 3xG, entre em contato que a gente consegue, tá bom? Pode entrar em contato, eu tenho certeza que a gente consegue, mas tem tamanho monstro. Serve pra mim? Então tem tamanho monstro sim, tá bom? Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau. E deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Mesmo que você não concorde, tá tudo bem.